Boa noite, irmãos. Vamos nos achegando. Já aproveitem esse momento que vocês já estão em pé, para se achegar a um irmão e dar um abraço bem forte. Dá um abraço no seu irmão. Abençoe a vida do seu irmão. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. E temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Diga para o teu irmão agora nesse momento que você quer ser um com ele. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, e temos que ser um. De novo. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. temos que ser um, Como o Pai em Cristo é. temos que ser um, Para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, temos que ser um, temos que ser um. Paizinho, obrigada por essa noite. Obrigada, Senhor, por essa letra linda. Obrigada, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para escutar a Tua voz. Queremos que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Usa os instrumentos, usa as nossas vozes,
usa a mensagem, Senhor. Toca, Senhor, em nosso coração. Reina, Senhor, sobre a nossa vida. Te pedimos isso, Senhor, porque te amamos. Te amamos, Senhor. É por isso que a gente está aqui hoje. A gente está aqui para te louvar, para te adorar, porque Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa vida, o Deus que nos levanta, o Deus que não nos deixa cair. É o Deus do socorro, é o Deus da paz e não da guerra. Sabemos, Senhor, que o Senhor quer que nos acheguemos cada vez mais a Ti. E é por isso que a gente está aqui, Senhor. Queremos nos achegar a Ti, por meio do Teu Filho. Que o Espírito Santo esteja habitando aqui em nosso meio. Que o Espírito Santo esteja andando aqui entre nós. Toque em nossos corações, Senhor. Fale aos nossos corações e às nossas mentes. Te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos declarar agora que só Deus, irmão, pode reinar sobre a nossa vida. Você crê nisso? Eu creio. Você crê? Eu creio. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Em nome de Jesus, reina em nós, Senhor. Amém. Irmãos, podem se sentar um momento. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que bom que nós podemos começar cantando e adorando ao nosso Deus. Quantos aqui estão precisando de uma oração para alguém da sua família? Maioria. Família é muito interessante. Quando nós estamos todo mundo junto, de vez em quando dá atrito. E aí quando você fica longe da família, dá uma saudade. Aí quando fica perto de novo, dá atrito. Porque nós somos seres humanos e nós somos pessoas que
temos defeitos e lutamos contra o pecado. E como nós precisamos de Deus na nossa família, Diante disso, nós estamos começando na semana que vem, dia 30 de junho, esta campanha aí que está no Data Show. Por aqueles que estão mais perto, hoje já orei por minha família. Nós vamos começar no dia 30 de junho e vamos até dia 18 de agosto. Mas vai ser muito interessante, porque nós vamos falar sobre vários assuntos do cotidiano, não é aquelas coisas ilusórias, é coisa do dia a dia de uma família. Por exemplo, mudando hábitos que pervertem a família. Por exemplo, se uma pessoa individual tem hábitos ruins, ela pode perverter a sua família, ela pode até mesmo destruir a sua família. Nós vamos ver testemunhos de pessoas que vão falar sobre coisas que aconteceram na sua família, de erros e acertos e bênçãos que Deus fez na sua família. Nós mandamos fazer 100 adesivos para colocar nos carros, mas não se preocupe que não é aqueles adesivos que você tira ele fica ruim, fica ruim de tirar e às vezes até compromete a tinta do carro. É aqueles adesivos, impressão digital feito em vinil, então não se preocupe que não vai estragar a tinta do seu carro. Nós queremos que você coloque no seu carro para que quando você estiver na sinaleira, alguém parar atrás de você, a pessoa possa sentir aquela vontade de também orar por sua família, e vai ter o logo da igreja ali, exatamente assim vai ser o adesivo. Vai ter o logo da igreja para a pessoa sentir vontade, mas aí nós temos que melhorar no trânsito, porque se o cara está fazendo coisa errada no trânsito, a pessoa vai ver, que coisa séria. Então assim, capricha no volante e coloca o adesivo, tá bom? Vai ser bênção, tá bom? Então assim, com certeza vai ser um diferencial. Nós estamos precisando, no bom sentido, sacudir as nossas famílias. Muita gente está precisando de oração. Tem muitos pais que estão clamando pelos filhos. Tem muitos filhos que estão orando pelos pais. Nós temos muita dificuldade de relacionamentos. Nós temos tido muita dificuldade de relacionamento em casa. Diz que uma vez um pastor, chegou um casal, pastor? Chegou um casal para... Eles queriam se casar e vieram conversar com o pastor. Chegaram para ele e falaram assim, pastor, a gente quer se casar. O pastor, que bom. Quanto tempo? Tanto tempo. Beleza. Vocês brigam? Não, a gente não briga. Sabe o que o pastor falou? Então eu não vou fazer o casamento de vocês. Que isso, pastor? Não, eu só faço casamento de gente normal. Anormal eu não faço. E, gente, isso é real. Sabe por quê? Não estou dizendo que... Claro que é errado discutir, brigar. Claro que é errado, só que acontece. Então, se acontece, a gente precisa tratar e conversar com pessoas normais. E nesse tempo, nós vamos conversar com pessoas normais, diante da palavra de Deus, clamando a Deus por mudança. Toda família precisa de mudança. Nós precisamos de mudança. Então, eu quero que você compre essa ideia. Coloque o adesivo no seu carro. Semana que vem nós vamos distribuir. E vai ser bênção, tá bom? Então, você é o nosso convidado para essa campanha. Vai ser mensagens direcionadas, mensagens que realmente vão impactar a sua vida. Nós vamos fazer momentos de oração também, tá bom? Tá dado o aviso, guarde isso no seu coração. E a partir de semana que vem nós vamos entrar nesse assunto de família, tá bom? Quero chamar o pessoal do louvor, nós vamos cantar mais um pouco ao nosso Deus. Nesse momento eu vou pedir para vocês ficarem sentadinhos. Depois eu vou pedir para vocês se levantarem, por favor. Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês. Jesus diz assim: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será dado, e será feito. Está lá em João 15:7. Quando a gente escuta
essa palavra, a gente pensa assim, eu particularmente, quando eu li a primeira vez, então eu posso fazer tudo, né? Eu posso... Deus vai me abençoar sempre. O que vocês acham? Nesse momento, quando você olha para a tua vida, o que você está passando hoje? Sua vida está cercada de bênçãos? Ou você está passando por algumas tribulações? Quando a gente para olhar a nossa vida, quando eu paro para olhar a minha vida, será que eu estou vivendo uma vida de religiosidade? Ou será que eu estou sendo um cristão genuíno? É muito fácil a gente chegar todo domingo e vir à igreja, a gente se sentar aqui no banco, assistir o pastor, né, escutar o pastor falar, ouvir o louvor, cantar. E aí durante a semana em casa, a gente chega em casa, quando sai daqui, já chega em casa, começa a brigar com os filhos, começa a brigar com a esposa. Aí na segunda-feira você vai para o teu trabalho. Aí lá no teu trabalho, que a gente deveria ser um exemplo de cristão genuíno, a gente não é. Eu peço a Deus todo dia que Ele possa estar quebrantando o meu coração. Por isso que muitas vezes eu me emociono, porque eu lembro do amor de Deus por mim naquela cruz. Muitas vezes eu choro, aqui não é de tristeza, eu choro de alegria, porque o meu Deus, Ele morreu por mim. Ele mandou seu filho lá naquela cruz para morrer por mim. Ele levou consigo todas as dores, levou consigo todos os meus pecados, para que hoje eu pudesse aqui estar louvando a Ele. E eu louvo a esse Deus. Eu me emociono sim, toda vez que eu falo nele, toda vez que eu leio a palavra dele, toda vez que eu estou aqui falando para vocês, eu me emociono, porque o meu Deus é maravilhoso. O meu Deus me sustenta naquela hora que eu estou bem e nas horas que eu estou mal. Eu sei que para Ele eu posso recorrer, que Ele vai me trazer as palavras de consolo, Ele vai me trazer a paz. E a gente, olha para dentro da tua vida nesse momento e analisa qual tipo de cristão que você tem sido. É o cristão genuíno? Ou aquele cristão que vive, vem à igreja todo domingo, vai para casa e vive uma vida normal? Lá no trabalho eu quero só, né, vou sair mais cedo, eu tenho meu horário a cumprir, eu não tenho normas, eu não vou seguir normas. Eu estou sendo igual ao mundo. Aqui na igreja eu tenho um dom. Mas eu não vou ali ajudar o irmão do louvor. Não. Quando ele vier me pedir, eu vou. Deus te chama, meu irmão, nessa noite, para que você se entregue completamente a Ele. Eu escutei uma palavra que dizia o seguinte: sentar no banco de uma igreja não significa que nós somos cristãos. A gente, por exemplo, né, se eu passar o dia inteiro lá na garagem, não significa que eu vou virar um carro. Concordam comigo? Então eu quero nessa noite, e eu quero pedir a esse Deus, ao meu Deus, ao seu Deus, que esteja tocando no teu coração, que você possa estar analisando a tua vida hoje, analisando a tua vida em casa, analisando a tua vida no trabalho. Feche teus olhos nessa hora, converse um pouquinho com Deus, pensa um pouquinho no que você tem feito, vê se realmente você está vivendo uma vida de religiosidade, ou se você está se entregando a esse Deus verdadeiro por completo. Deus te quer, mas Ele não te quer pela metade, Ele te quer por inteiro. E é por isso que você está aqui hoje, que você está buscando esse Deus, você quer buscar esse Deus.
Abra o teu coração para Ele. Permita que o Espírito Santo habite em teu coração e esteja modificando a tua vida. Eu peço isso a Ele. Nessa hora eu vou orar. Eu gostaria que você estivesse acompanhando em oração as minhas vozes, a minha voz e as minhas palavras. Paizinho, obrigada porque podemos falar assim contigo. Tu és o nosso Pai. Tu és um Pai verdadeiro. Tu és um Pai que está ao nosso lado. Nós queremos ser levados a Ti nesse momento, Senhor. Nós queremos que Tu sejas o nosso universo. Queremos andar contigo a cada hora, a cada momento. Eu quero ser exemplo, Senhor, para os meus irmãos. Eu quero amá-los. Amá-los como o Senhor me ama. Amá-los como o Senhor amou aos seus discípulos e aquele do seu tempo, Senhor. Eu quero estar vivendo isso hoje, aqui, para que o mundo veja o Teu poder, o Teu amor. Eu quero refletir esse amor, Senhor. Eu quero ser espelho Teu. É isso que eu te peço, Senhor. Eu quero ser Teu espelho. Quero refletir a luz que vem de Ti, o amor que vem de Ti. Sejas nosso universo, Senhor. Quebrante o nosso coração a cada dia, Senhor. Que em cada momento em que fizermos algo que não Te agrade, possamos estar recorrendo a Ti, porque sabemos que Tu é um Deus de graça. Tu é um Deus que nos perdoa. Tu és santo, Senhor. Tu não aceita pecado. Tu és santo. E eu quero que o Senhor nos faça santos como Tu. Queremos entrar nos Teus átrios, Senhor, santos, para assim louvar o Teu nome, com amor, sendo bênção para outras pessoas. Obrigada por esse momento. Obrigada, Senhor, que Tu morreu por nós. Te agradeço todo dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Estivesse sendo levado a Deus. Ouvir Tua voz, me leva onde eu posso ouvir Tua voz, aos Teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir Tua voz.
aos teus pés. Amém, Senhor. A igreja pode sentar. Nós queremos ter um momento de oração agora, pela sua vida, pelas pessoas que estão próximas a você, mas principalmente pela sua vida. Eu estava lendo um texto na Bíblia, eu não sei se foi essa semana ou na outra semana, e esse texto mexeu demais com o meu coração. Ele foi como uma flecha no coração e tocou profundamente a minha vida. Eu creio que ele mexe com a gente. Quando o povo de Israel, eles chegaram na terra prometida, eles tinham que tirar de lá alguns povos, porque aqueles povos que estavam lá eram povos idólatras, que adoravam outros deuses, que faziam esculturas de ídolos. E quando o povo de Israel chega num determinado lugar, Deus pede para Moisés dizer para o povo o seguinte: tirem os cananeus de lá, tirem esse povo de lá, para que vocês possam habitar lá. E no verso 55 do capítulo 33 de Números diz assim: mas se não expulsardes os habitantes da terra, os que preservardes serão como farpas nos vossos olhos e como espinhos nas costelas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Se o povo de Israel não tirasse os cananeus e toda a idolatria e todo o pecado dos cananeus, eles seriam para eles como farpas nos olhos deles e como espinhos nas costelas. É interessante que nós precisamos tirar algumas coisas da nossa vida. Porque se nós não tiramos essas coisas, elas são como farpas nos olhos. E elas são como espinhos nas costelas. Se a gente resumisse isso, seria mal-estar. E como os nossos erros, como os pecados, como coisas que a gente comete, elas se tornam farpas nos olhos e espinhos nas costelas. E a gente precisa tirar isso da nossa vida, do nosso meio. Quais são as farpas que estão nos teus olhos? Quais são os espinhos que estão nas tuas costelas? Pode ser pecados, pode ser um problema familiar, pode ser um desânimo, pode ser a falta de força, pode ser um peso que te incomoda. Você precisa abrir mão disso, você precisa deixar isso, porque incomoda. Porque ninguém consegue viver com farpas nos olhos e espinhos nas costelas. Esse momento de oração é para a gente dizer: Deus, a farpa é essa aqui. Deus, o espinho que está machucando é esse. Às vezes é porque a gente erra, às vezes é porque a gente tropeça, às vezes é porque a gente entra em atrito, às vezes é porque uma outra pessoa fez alguma coisa também, principalmente na família. E nós queremos orar hoje. Se você é como eu e como várias pessoas que precisam tirar farpas dos olhos e espinhos das costelas, não só do físico, mas da alma. Você é esse tipo de pessoa? Eu queria que você, de forma simbólica, colocasse a mão no seu coração e dissesse: Deus, essa é a farpa, esse é o espinho que está machucando. Nesses segundos, fala para Deus: Deus, é isso aqui, Pai, que está doendo. Tira isso, Pai, está doendo demais. Ou porque eu errei, ou porque alguma coisa aconteceu. Tira essa farpa agora, tira esse espinho agora e diz: Deus, por favor, me ajuda, Pai, porque está um mal-estar no meu coração. Faz essa oração agora, fecha os teus olhos e conversa com Deus.
Ó Deus, nós clamamos por misericórdia ao Senhor, Pai. Ó Deus, tira a farpa dos nossos olhos e tira o espinho das nossas costelas, Pai. Tira o pecado, Pai. Tira nossa área carnal humana. Tira a farpa, Senhor, dos nossos relacionamentos. Tira os espinhos errados das nossas decisões. Por favor, Pai, nos ajuda. E nos faz, Pai, voltar a ter um sentimento bom de estar livre, de estar com bem-estar no coração e na alma, para que possamos continuar a caminhada da vida. Pai, só o Senhor pode fazer isso. E nós clamamos e oramos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar mais uma vez ao nosso Deus, que tem esse poder de tirar as farpas e os espinhos da nossa vida. Que sejas meu universo, eu quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, eu quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Amém, Senhor. Você pode sentar. Nós queremos chamar as crianças
aqui na frente. Pode vir aqui à frente, as crianças. E aí, tá muito frio ou não? Tá bom. Tá frio hoje? Tá frio, né? Tá bom. Isso aí. Nós vamos orar, agradecer a Deus pelas crianças e pedir que o culto seja abençoado lá embaixo, que elas aprendam coisas boas e que as famílias também saiam enriquecidas hoje com a palavra de Deus. Nós vamos orar então, vamos fechar os olhos, vamos falar com o Senhor. Nosso Deus, obrigado pelo culto infantil. Obrigado, Senhor, pelas professoras, obrigado pelas lições, pelo aprendizado, e nós pedimos que o Teu Espírito, Pai, possa falar ao coração de cada criança de uma forma muito especial hoje, que elas possam sair cheias de Deus, cheias de alegria, por uma semana de vitórias, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Vocês podem ir devagarinho, sem correr, até lá embaixo, com as tias que estão esperando lá. Os juniores também podem descer, aldeia SOS, podem descer. E que Deus abençoe, eles estão na galeria ali também. Deus abençoe o encontro lá embaixo. Enquanto isso, enquanto tocamos uma música instrumental, teremos um momento de dízimos e ofertas. Então, se você veio preparado para isso, faça nesse momento com alegria. Não se constranja se você for visitante, uma pessoa que veio nos visitar, fique à vontade, é um privilégio dos membros da igreja. Então esse momento é para dízimos e ofertas. Faça isso com alegria. Nós vamos orar agradecendo por esse momento. Feche os teus olhos. Nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado de uma forma muito especial, muito mais, Pai, do que a gente possa imaginar. Deus, obrigado porque o Senhor tem cuidado da nossa vida material, da nossa vida espiritual, da nossa vida física. Muito obrigado, Pai. E isso é apenas um momento de adoração a Ti, Pai, de dizer muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Eu peço que nesta noite a Tua palavra possa penetrar os nossos corações e abençoar vidas neste lugar. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Eu já compartilhei algumas vezes aqui que certa vez eu fui a um congresso em São Paulo, um congresso da CEPAL, e lá haviam, naquele congresso, mais ou menos 1.500 pessoas. E o pregador acabou de dar a sua palavra e naquele grande auditório, uma determinada senhora começou a chorar. E foi uma coisa tão impressionante que aquele choro daquela senhora varreu aquele auditório. Varreu todo o auditório. E todo mundo ficou chorando ali por meia hora, mais ou menos. E consequentemente por muitos motivos. A gente fica pensando assim, por que
por que nós não choramos tanto mais? O que está acontecendo? Será que a vida tem nos tornado tão duros de coração, né, que a gente não chora mais? E assim, e mesmo ouvindo a palavra de Deus, quando a gente se arrepende verdadeiramente, muitas vezes a tristeza é tão grande em nosso coração. Tem pessoas que dizem, a graça do Senhor é assim, eu confesso, Ele perdoa, confesso, Ele perdoa. Mas a gente não sente os nossos pecados que Deus sentiu no coração dele, né? E assim, outro aspecto é que nós estamos vendo também as pessoas não sendo tão felizes, tão alegres. Eu tenho feito alguns casamentos aqui que eu vejo assim, o público, né? Meu Deus do céu, pessoas tão sérias, tão... Eu acho que eu nunca vi uma pessoa só rindo em uma oração, rindo com Deus. Tem tanta coisa para agradecer que a gente, não é? A gente não ri na oração, e oração é falando com o Pai. Bom, eu quero convidar quero convidar as mulheres. No próximo sábado nós vamos ter um encontro aqui e o tema vai ser mulheres que choram. Mulheres que choram de alegria, mulheres que choram de tristeza, né? E quando nós choramos, sabe, nós estamos resgatando uma sensibilidade que faz bem para a nossa vida. Ser sensível é bom. Ter emoção mostra que nós somos gente. Então eu quero convidar você, mulher, próximo sábado, às 20 horas, para estar aqui. E então poder, né, resgatar esse sentimento de emoção que nos faz chorar e que nos faz rir, né? Quantas pessoas que, muitas vezes, cantando essa música que nós acabamos de cantar, tão linda, né? Meu Deus do céu, ela foi no fundo do meu coração, mexeu lá comigo, né? Às vezes a gente canta porque a letra é bonita, porque a música é bonita, mas nós precisamos deixar despertar esta emoção. Afinal de contas, é a emoção que nos faz diferente de um tablet, de uma máquina, né? E de tantas outras coisas, é a emoção. Então eu queria convidá-las para que vocês possam estar aqui, então, aqui no próximo sábado. Quem é que já prometeu que na segunda-feira iria começar um regime e não começou esse regime? Segunda-feira eu vou começar. Eu já fui um deles, né? Eu já fui um deles. E aqueles que, eu não sei porquê, eu ainda quero descobrir por que as pessoas marcam iniciar o regime na segunda. Não marcam para não começar na quarta, nem na sexta, mas é sempre na segunda, né? Eu acho que é para, né, poder adiar. E quantos aqui já planejaram iniciar uma academia ou uma caminhada na próxima semana e não chegaram até lá? Ou então chegaram, mas depois logo, né? Logo depois pararam, né? Eu estava tão entusiasmado na época da academia que eu comprei até um Kinect Box, né? É um aparelho que você interage com a televisão e você faz lá, né, o exercício e a televisão responde, etc., né? Mas foi só no início, depois eu parei, né? Eu disse, não, tem que começar. Quando eu comprei, disse, não, quando é inverno, muito frio, eu faço minha academia aqui dentro de casa e tal, né? E mexo com todo o corpo, né? Mas eu estou fazendo essa introdução porque eu gostaria que o nosso estudo de hoje pudesse penetrar em nosso coração hoje e não deixarmos para segunda-feira, né? Mas alguém pode estar pensando, mas peraí, mas segunda-feira é amanhã. Mas eu sei que nós podemos iniciar hoje, né? Então, não deixar para aquela segunda-feira que a gente possa transferir para a próxima, mas que fosse hoje para a nossa vida. Eu quero ler um texto bíblico e eu queria que vocês, ao ler esse texto, prestassem atenção quando se diz multidão, muitas pessoas, tá? Que isso possa tocar no coração de vocês. Então, vamos ver o texto, está no livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 30. É um texto conhecido, fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, né?
eu queria que a palavra de Deus, que é poderosa, que é ungida, pudesse falar aos nossos corações. Diz assim o texto: reuniram-se os apóstolos com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ao que lhes disse: vinde vós à parte para um lugar deserto, descansai um pouco, porque eram muitos os que viam e iam, e não tinham tempo nem para comer. Retiraram-se, pois, no barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram partir, os reconheceram, e para lá correram a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão, e compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Estando a hora já muito adiantada, aproximou-se dele seus discípulos e disseram: o lugar é deserto e a hora já está muito adiantada. Despede-os para que vão aos sítios, aldeias ao redor e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu: dá-lhes vós de comer. Então eles lhe perguntaram: havemos de ir comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E tendo-se informado, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que a todos fizessem reclinar-se em grupos sobre a relva verde. E reclinaram-se então, aquelas pessoas, grupos de 100 e grupo de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para os céus, os abençoou, partiu os pães e os entregava aos seus discípulos para lhes servirem. Também repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e se fartaram. Em seguida, recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Ora, os que comeram pães eram 5.000 homens. Nós temos mais um texto no Novo Testamento que fala sobre a outra multiplicação de pães, a segunda multiplicação de pães. Nesse texto do Evangelho de Lucas, diz que comeram 5.000 homens. Como naquele tempo, na cultura daquele tempo, as mulheres e crianças não eram contadas, quantas pessoas vocês estimam que deveriam estar no grupo, naquela multidão? Alguém disse cerca de 15.000 pessoas. Mas vejamos o que diz o Evangelho de Mateus, ainda capítulo 14. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Quando as multidões souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão, compadecendo-se dela. O que Jesus fez? Curou os seus enfermos. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é passada. Despede as multidões, para que elas possam ir à aldeia para comprarem coisas e comerem. Vocês podem imaginar, nesse caso específico aqui, uma multidão de cerca de 15.000 pessoas indo atrás de Jesus? 15.000 pessoas. O ministério de Jesus foi um ministério itinerante. E ele encaminhou por várias cidades e sempre havia multidões à volta de Jesus. Só no Evangelho de Mateus eu contei 40 citações sobre Jesus andando e multidões à sua volta. Eu quero ler alguns versículos para vocês. Eu sei que muitos vão se localizar, o episódio que aconteceu isso. Vou ler os textos então. Mateus 8:18. Vendo Jesus uma multidão ao seu redor, deu ordem para ir para o outro lado do mar. Mateus 9:23. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe, viu os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço. Havia morrido alguém naquela casa. Mateus 12:23.
Toda a multidão maravilhada dizia: não é porventura este o filho de Davi? Mais outro texto. De modo que a multidão se admirou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, os cegos a ver, e eles glorificaram a Deus de Israel. Saindo ele de Jericó, seguiu uma grande multidão. A maior parte da multidão estendeu seus mantos pelo caminho, cortava os ramos das árvores e espalhava quando Jesus Cristo foi ovacionado lá em Jerusalém. De sorte que seguiam grandes multidões da Galiléia, de Decápolis, Jerusalém, da Judéia, da além do Jordão. Multidão, multidão. Ao concluir esse discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Mais 2 versículos. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E por último, e vieram a eles grandes multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e lhes puseram aos pés, e ele os curou. Eu gostaria que você pudesse imaginar estas cenas: Jesus andando, e à volta dele multidões, Jesus parava, Jesus ensinava, eles ficavam maravilhados com a doutrina de Jesus, Jesus curava, eles se alegravam. Eu sei que talvez se fosse na nossa época Jesus fazendo isso, nós bateríamos palma, né? Nossa cultura, nós assoviaríamos, né? Faríamos um grande escarcéu por vermos os milagres de Jesus, né? Fazendo maravilhosamente. E o que as multidões presenciaram enquanto seguiam a Jesus? Por exemplo, eles viram Jesus Cristo ressuscitando Lázaro, que já estava há 4 dias morto, já cheirava mal. Eles viram aquele morto, agora ressuscitado, saindo da sua cova lá, né? Eles viram um paralítico que estava sendo descido, abriram o teto porque a casa estava muito cheia, e do lado de fora muita gente. Abriram o teto e desceram para que Jesus Cristo pudesse ver aquele homem paralítico, e Jesus Cristo curou. Jesus disse: toma teu leite e anda. Um cego de nascença sendo curado, o corpo de uma criança que estava sendo levada para o cemitério, Jesus mandou que parasse aquele cortejo, e ele ressuscitou aquela criança. Colocaram diante de Jesus aleijados, outros aleijados, cegos, e muitos outros, diz o texto, que ele curou a todos. E nessas multidões, tinha assim, você ficava sabendo que o seu vizinho foi curado, aquela pessoa que você via na rua, né, aleijada ou isso, você depois via ela andando, sabe, era isso que acontecia. E muitos comeram até dos pães e dos peixes que foram multiplicados por Jesus. Agora sim, o que Jesus fala sobre as multidões? Você sabe? O que Jesus Cristo fala sobre as multidões? Ele diz assim, João 6, 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, sabendo que não houvera ali senão um barquinho, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, mas que estes tinham ido sós, contudo os outros barquinhos haviam chegado a Tiberíades, que era o mar, para perto do lugar onde comeram o pão, quando Jesus Cristo abençoou, né, deu graças. Quando, pois, viram que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-no, o lugar ao lado do mar, perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? Olha o que Jesus agora lhe disse. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que me buscais, não porque viste os sinais, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Ou seja, Jesus está dizendo assim: vocês não estão me procurando por eu ser o Messias. Vocês não estão me procurando para me seguirem. Vocês não estão me procurando
para que eu possa salvá-la, mas simplesmente pelo pão que vocês comeram. Aquelas multidões estavam seguindo a Jesus, por quê? E aí Jesus, então, resolve falar sério com eles. Aí Jesus diz assim, em determinado momento: aquele que não comer do meu corpo, da minha carne, não pode ter pacto comigo. O que Jesus Cristo estava querendo dizer, quando ele falou isso, era o seguinte: aquele que não me seguir, custe ao que custar, aquele que não quiser enfrentar as dificuldades, aquele que não quiser amá-lo acima de todas as coisas, não é digno de mim, disse Jesus. E aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que eu acho que as pessoas lá do finalzinho da multidão foram saindo. Foi acontecendo um esvaziamento, e Jesus Cristo olha e só ficam os 12. E ele diz assim: vocês também não querem ir junto com os outros? E os 12 disseram assim: para onde nós iremos, Jesus? Só tu tens as palavras de vida eterna, nós queremos ficar contigo. Agora, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Onde é que aquela multidão estava quando Jesus estava sendo julgado? Quando a autoridade perguntou assim: olha, na festa, na lei de vocês, nós soltamos um preso, liberamos um preso. Nós temos 2 aqui, Jesus ou Barrabás, qual dos 2 vocês querem que eu solte? E aquela multidão gritou: solte Barrabás, solte Barrabás, solte Barrabás. Hoje nós estamos vendo no Brasil o poder que possui uma multidão, né? Mas quando Jesus estava levando a cruz, aonde é que eles estavam? Aquelas pessoas que viram seus filhos ressuscitarem por Jesus, seus pais e suas mães sendo curados de paralisia, ou mesmo aqueles que foram alimentados. Será que eles estavam em casa escondidos? Não. Mas por que eles não gritaram: solte Jesus? Por que eles não foram ajudar a Jesus? Por que eles não agiram naquele momento? Sabe por quê? Porque eles eram só multidão. Só por isso. Eles eram só multidão. Não passava de multidão. Afinal de contas, quem é que ficou com Jesus? Quem é que ficou com Jesus ali aos pés da cruz, olhando para ele, né? Amparando inclusive Maria, mãe de Jesus? Ficou com ele os seus discípulos. Seus discípulos, só Judas, porque Judas já havia, Judas que não, né? Porque Judas já havia traído. Mas por quê? Por que só ficaram os discípulos e a multidão não ficou? Sabe por quê? Porque os discípulos andaram com Jesus o tempo todo. Os discípulos tinham um relacionamento mais íntimo com Jesus. Os discípulos criaram afinidades com Jesus. Jesus respondia todos os questionamentos dos discípulos. Eles estavam sempre juntos. Agora eu quero perguntar a você, igreja: o que você é? O que nós somos? O que você é? Você é multidão ou você é discípulo? O que você é, afinal de contas? Multidão ou discípulo? Algumas vezes, eu confesso que, algumas vezes, né, algumas pessoas, eu vejo só multidão. Só comparecem algumas vezes no domingo à noite, né? Quantas pessoas dizem para mim: pastor, estou frequentando a igreja já há 5 meses, 2 meses, e nós nem sequer conhecemos as pessoas. E são pessoas que têm uma riquíssima experiência de vida, não é? Tem gente que é o cara, e você não conhece porque eles te dão. Aquelas pessoas que nós gostaríamos de ter amizade, de orar, não é? Quantas pessoas que terminam o culto e rápido para casa. Eu sei que algumas trabalham na segunda-feira, mas não, sabe, não fica um pouquinho mais para conversar.
Aqueles que, mesmo sendo membro da igreja, não se envolvem com a igreja. Olha, eu tenho muitas experiências de pessoas que, né, têm condições de recurso. Tem um aviso aqui, ó, no boletim, voluntários, né, com mãos assim, né, tal. E a Minicris está em busca de novos voluntários para abençoar crianças, juniores. Se você deseja trabalhar no berçário, EBD, culto infantil, culto de juniores, procura a Melissa. Gente, eu tenho visto esse aviso aqui domingos após domingos. Eu, ontem, né, fiz um pão muito gostoso lá em casa. Né? Não foi eu que fiz, a máquina que fez, né? Mas o pão, aquele pão, sabe aquele pão? Ficou gostoso da vida. E, gente, hoje à tarde, comendo aquele pão, nossa, com aquela manteiguinha assim, né? Gostosa e tal. Mas nós temos crianças que vêm almoçar aqui, que chegam da escola às 5 horas e abrem a geladeira, não tem nada para comer. Nada para comer. Os papeleiros, né, louvam a Deus pelo almoço que nós temos dado ali. É uma bênção ver os papeleiros comendo aí. Mas eles vão com seus carrinhos cheios nesse inverno. Quantas vezes eu cruzo por eles, né, naquela garoa caindo, né, vão para casa e não tem o que comer. Ou comem aquilo que acham no lixo. Ou, né, eu sei que alguns vivem sozinhos. Tem um grupo, graças a Deus, que já ofereceu para a igreja 50 pães e mortadela. Nós gostaríamos de dar o leite e o café. Sabe o que falta para a gente? Gente, discípulo. Nós gostaríamos de 4 pessoas, de segunda a sexta, não vai precisar as 4, né, para a gente revezar, de 6 a 6:30, só para ordenar as crianças ali. Será que nós temos multidão? Estão faltando discípulos? E aquele que é multidão, ele vem à igreja buscando a cura, buscando a resolução dos seus problemas, e quando acontece, vão embora. Interessante que existe até aqueles que namoram um jovem e uma jovem da igreja, e quando terminam, desaparecem também. Termina o namoro, desaparece por causa da sua desilusão amorosa. Desaparece. Algumas vezes alguém olha de forma diferente para você já não vou mais na igreja. Ou alguém diz uma coisa para você que não te agrada, já não vou mais à igreja. Gente, isto é multidão. É multidão. Talvez quando passarem por uma dificuldade, vão buscar de novo o convívio. Mas enquanto nós não tivermos um compromisso com Cristo, nós não passamos de multidão. Mas assim, eu louvo a Deus, né? Nós estamos cantando até aquela música ali, né? Até anotei aqui, né? Essa música nós cantamos. Não quero dar-te apenas um dia na semana. Nós cantamos isso. Mas será que é aquilo que realmente, né, nós queremos fazer e pretendemos fazer? Mas graças a Deus que hoje o mundo evangélico e a nossa igreja também tem descoberto uma ferramenta que tem ajudado muitas pessoas a saírem desta categoria da classe de multidão para passarem para a classe de discípulo. E essa ferramenta, qual tem sido? Qual tem sido? Grupos pequenos. Grupos pequenos. Grupos pequenos é para aqueles que querem acompanhar Jesus mais de perto, que querem conhecer a sua vontade. Por exemplo, a partir de amanhã, os grupos se reúnem e vão estar estudando o tema dessa mensagem de hoje à noite, para que você possa falar, para que você possa comentar, para que você possa criticar, para que você possa sugerir. Então, esta é uma ferramenta que nós temos para tirar as pessoas dessa categoria de multidão para discípulo. Porque, assim, todos os grupos pequenos estudam o mesmo tema.
Então, se todos estão estudando o mesmo tema, nós vamos crescendo uniformemente. E o grupo pequeno é para atender justamente a necessidade de cada componente. Nós temos enfatizado muito isso com os líderes dos grupos. O grupo não deve ser um grupo muito grande, porque perde essa categoria de intimidade, e você começa a fazer um grande culto, e você não pode ouvir as pessoas, o líder não pode acompanhar a vida das pessoas. Então, tem que ser um grupo pequeno realmente. Quando o grupo crescer um pouco mais, ele vai se multiplicar para outro grupo. No grupo pequeno, nós podemos atender a necessidade de cada pessoa. Cada pessoa. Eu sei que quando nós fazemos um momento de oração, quantas pessoas aqui com o coração apertado, né? Nós não podemos acompanhar todo mundo, os pastores não têm condições de fazer isso, capaz. Mas num grupo pequeno, o líder pode atender, o líder pode telefonar para a pessoa, pode falar com a pessoa, pode marcar o outro encontro. Se você tem 6, 7, 8, você pode atender melhor essas pessoas. O líder pode acompanhar o seu grupo encontrando momentos para telefonar, ou mesmo para atender essas pessoas, até pelas redes sociais. E principalmente, num grupo pequeno, cada um pode ajudar o outro irmão. E aquilo que o líder não puder ajudar, não tiver condições, ele vai procurar um dos pastores da igreja. Pastor, eu estou com esse problema, me ajuda. E nós vamos lá, não é porque nós não conseguimos atender a todas as pessoas. Num grupo pequeno, você consegue conhecer as pessoas mais de perto. Quantas pessoas aqui têm condições de dizer o nome de todos os membros do seu grupo? Olha aí. Aqui nós não temos condições. Talvez você não sabe o nome da pessoa que está atrás de você ou na sua frente. Mas no grupo pequeno é possível acontecer isso. E isso torna mais fácil porque cada líder, o líder, ele é comprometido com a igreja. O líder é comprometido com as programações da igreja, o líder é comprometido com a doutrina da igreja, o líder é comprometido com a orientação que os pastores estão dando. Ele é comprometido com isso. Então não há difusão, não há, dificuldade. Isso torna mais fácil para se administrar pessoas. Acima de tudo, você pode levar também as pessoas que às vezes ficam intimidadas de entrar numa igreja com um grupo maior, num grupo pequeno, para participar dos seus encontros. Por exemplo, você pode dizer para uma pessoa assim, olha, vamos na casa de fulano, vai ter um grupo lá que nós queremos orar pela sua situação, queremos orar pela sua família, queremos orar pelo seu problema, e lá se diz e todos oram e conhecem aquela pessoa, e compartilham e comprometem a orar durante a semana, e Deus vai fazendo coisas maravilhosas. Então nós podemos atender, né? No início, nós falamos que o estudo, né, não é para nós deixarmos para segunda-feira, mas para nós começarmos hoje. E eu gostaria de desafiar, né? Nós temos muitas pessoas novas que estão chegando. Eu queria desafiar você a participar de um grupo pequeno, né? Alguém diz assim uma vez para mim, né? Assim que nós estávamos pensando em grupo pequeno, alguém diz assim, grupo pequeno é grupo de quem não tem visão, é grupo de quem não quer crescer, né? Mas nós queremos crescer de uma forma abençoada. Gente, olha, tem tantas ideias aqui, tantas colocações sobre isso que nós falamos hoje, tanta colaboração, que é difícil um falar, outro falar, a gente tentar responder. Mas num grupo pequeno isso é possível, além de você conhecer pessoas, além de você compartilhar das alegrias e compartilhar das tristezas. A igreja tem oferecido essa ferramenta, e as igrejas que têm crescido no mundo são as igrejas que têm grupos pequenos. Existem igrejas hoje de 200 mil membros. 200 mil membros. Onde é que se reúne 200 mil pessoas? Mesmo que você faça 5, 6 cultos um dia, né? 5, 6 cultos um dia, fica difícil de as pessoas, né, terem esse relacionamento. E existem igrejas de 7 mil, 8 mil, 12 mil, 20 mil, 30 mil membros. Essas igrejas estão crescendo por causa dos grupos pequenos. Tem pessoas que não estão hoje aqui, mas estão indo nos grupos pequenos, estão crescendo, né? Hoje, pela manhã,
Fiquei com o Joel, né? Joel Fagundes, levanta a mão aí, né? Joel Fagundes, ele pertence a um grupo, e nós estamos conversando hoje ele entregou a vida a Jesus. A partir de hoje, o Joel passou a ser filho de Deus. Gente, ele veio de um grupo pequeno, sabe? Então, eu queria pedir os líderes dos grupos pequenos que vêm até aqui à frente por um momento, por favor. Muito bem. Eu queria dar uma palavra para aquelas pessoas que não pertencem a um grupo pequeno, certo? Assim, eu vou pedir, logo depois, vocês vão sair, vão ficar lá na frente. Vocês não precisam dizer o nome de vocês, porque como eu tenho dificuldade em gravar nome, eu acho que todo mundo também tem, né? Eu queria pedir que vocês dissessem assim, aonde é que vocês se reúnem, tá? Eu sei que vocês não vão guardar, mas pelo menos para vocês se ligarem. Um endereço ou uma referência e a característica do grupo de vocês. Por exemplo, eu sei que o grupo do Marquesan é um grupo de casais, basicamente de casais, né? Já o grupo casais, suas esposas, né? Tem grupos ali só de jovens. Então, eu queria que vocês dissessem assim, aonde é que se reúne o grupo de vocês, o dia e a característica do grupo. E depois esse grupo vai ficar lá, vai fazer um corredor lá fora, certo? E aí, assim, as pessoas que as pessoas que quiserem participar de um grupo, eu quero fazer um desafio para vocês, o seguinte, façam hoje o propósito de se unirem a um grupo por 2 meses. Eu vou fazer um teste por 2 meses, você não vai sair mais. Certo? Ok, então vamos começar a ler com Eduardo. Não precisa dizer o nome, não, só... Eu estou representando o grupo da liderança do Yuri, ele não está presente. E esse grupo é um grupo característico de homens, né? E ele é realizado normalmente, né, na casa do nosso irmão Norberto, e acontece na terça-feira, às 20 horas. A casa do Norberto, ela fica ali na Avenida Dores, né? Qual o número deu? 16. Estou representando a Karen, que é a líder do nosso grupo. Nosso grupo é de jovens, meninas casadas, noivas ou prestes a. E a gente se reúne nas terças, às 19h30, na casa da Anne. Araújo Viana, entre a Duque... Oi? Perto do Bradesco. Estou representando o grupo do Matias, o Matias não está presente, e é um grupo de homens, todos casados, e nós nos reunimos na casa do Matias, ele é no Parque Itaimbé, no conjunto da Aeronáutica, às terças-feiras, por volta das 20 horas. Eu represento o grupo de casais, famílias, que se encontram já há mais de 5 anos. Nós, atualmente, estamos fazendo um rodízio, rodízio nas famílias. Às quintas-feiras, às 20 horas, nos encontramos. Atualmente, temos 2 locais, que é no Novo Horizonte, né? Novo Horizonte, casa da Ligiane e Josuel, e também atualmente na casa da dona Neuza e do seu Getúlio. A gente está fazendo um rodízio, então, né, que nós estamos de mudança, mas da Neuza é na frente do Farrezão, ali. Agora, dona Neuza está ali.
Eu represento o grupo das jovens casadas. A Camila está afastada, né? E nós estamos ajudando. Ela está afastada por 3 meses. E nós fazemos um rodízio. Tem algumas terça-feira que ela é em casa, na Vila Militar. Terça-feira passada agora foi na casa da Amanda, também, lá na Vila Militar. Às vezes é na casa da Cris. E nós vamos fazendo esse rodízio. Quando não está a Camila, está a Melissa, eu. E é um grupo de mulheres recém-casadas, né? Algumas têm filhos, outras não. E que possam estar conosco. Meu nome é Jorge. Esse ano a gente sentiu a necessidade de trabalhar com jovens problemáticos, de libertação. Ou seja, drogas, alcoolismo e vários problemas. E casais também. E a gente começou a se encontrar na casa do Luiz Stock. Fica ali na Lourenço, né, Luiz? Eu não lembro o número agora, mas ao lado da casa do irmão Weber ali. E graças a Deus tem sido uma bênção. Eu sei que Deus nos capacita, nos dá o entendimento. E tem sido uma bênção. Então a gente se reúne ali. Antes era na sexta, mas agora que eu tenho grupo de homens na sexta aqui na igreja, a gente passou para as quinta-feira, às 8 horas da noite, né, então. Nosso grupo se reúne às sexta-feira, às 19h30, na rua Carlos Gomes, número 90, próximo ao supermercado Peruso do Patronato, das 19h30 para frente. Não tem horário para acabar. O nosso grupo é misto. Tem pessoas de mais idade, menos idade, tem casais, tem solteiros, tem viúvos, tem até infanto-juvenil, 10, 12 anos, tem gente lá frequentando. E nós nos reunimos às terças-feiras, às 20 horas, na minha casa. Fica na Avenida 2 de Novembro, entre o ATC e a Avenida Borges de Medeiros. 2 de novembro, 1377, apartamento 501. O nosso grupo é no início da faixa velha Camobia, na José de Souza Lima, e é um grupo formado pelos meus vizinhos, basicamente. E é isso. O meu grupo é dos guris, jovens. A gente se reúne toda sexta-feira às 20 horas, aqui na Vale Machado, antes de chegar na Rio Branco, bem pertinho, na casa do Márcio e do Felipe Coelho e do Pedro. E a gente tem um grupo no Face também, daí quem quiser participar a gente já adiciona e dá todos os detalhes da programação do dia. O nosso grupo é de meninas jovens. A gente se encontra todas as quintas, às 19 horas, na minha casa, que fica na Avenida Dores, ali também em frente à antiga rodoviária. Nosso grupo também é de jovens meninas. A gente se encontra nas sextas-feiras, às 19 horas, na casa da Raiza, que fica entre a Duque de Caxias e a Conde. É na rua Tuiuti. Nosso grupo é de meninos adolescentes, se reúne na igreja às 8, sexta. Eu também estou representando adolescentes. Nós temos 4 grupos. O Miguel é líder de um dos grupos e nós temos mais 3, mais um de meninos e 2 de meninas. Então, se você quiser trazer os seus filhos, sexta-feira, depois da mensagem da SA, nós dividimos em grupos aqui no templo e temos 4 grupos de adolescentes. Eu estou representando o GP de Surdos, que começou essa semana. Foi uma bênção muito grande. A gente sabe que isso é uma coisa que está no coração de Deus e esse GP está se reunindo quinzenalmente. Nessa semana teve, agora não vai ter, tem na próxima. E é um grupo que se reúne na casa de surdos. Não tem um local fixo, né? A gente está alternando na casa deles. Começa por volta de 7 horas e é na quinta-feira. Meu grupo é de jovens meninas também. E a gente se encontra todas as terças às 6h30. E a gente também não tem uma casa fixa. A gente está alternando também em cada casa, mas todas as casas assim, são no centro aqui.
mas normalmente é na minha casa, que é aqui atrás do Colégio Maneco. Eu estou representando o Daniel Bataglin. A gente tem o GP de Jovens Meninos e a gente se reúne toda terça-feira às 20 horas na casa do Dani, que é na Venâncio, na frente do Hotel Itaimbé, apartamento 403. Eu também tenho um GP às terças-feiras, às 18 horas, aqui na igreja, para quem quer estudar a Bíblia, quem quer aprender, aqueles que vão se batizar, conhecer doutrinas, né? Então, estamos aí. Bom, vocês ouviram aí, tem por Santa Maria, né, um líder que diz, olha, pastor, eu estou disposto a começar um grupo, vem falar comigo, com o pastor João, né? Nós vamos dar toda a instrução para vocês e vai ser bênção para a vida de vocês, né? O Marquesan mora, meu vizinho de porta, né? E eu, uma vez, entrei lá na casa dele e vi aquela beleza daquele grupo todo sentado assim à volta, né? À volta, e todos com a Bíblia, estudando a palavra de Deus, e um cheirinho saindo da cozinha assim, maravilhoso, né? Depois ia ter um lanche lá. Mas assim, meus irmãos, é isso. Vamos sair da multidão. Deus vai falar com você através de grupos, de pessoas, e não só falar com vocês, mas nós vamos ter a oportunidade de ajudarmos mutuamente. Um grupo menor é muito melhor, certo? Já está concretizado, faz parte da igreja. Tem outras pessoas que não estão aqui, no número de grupos é maior do que este que está aqui, e nós gostaríamos que você fizesse parte, né? Eu vou pedir depois, vocês, que nós vamos encerrar, logo depois de encerrar com uma oração, vou pedir vocês para que saiam, e lá no final, lá na saída, façam 2 filas assim, e vocês que anotaram, que querem fazer parte de um grupo, procure uma dessas pessoas, você vai ser bem recebido, com certeza. Se alguma dúvida, o pastor João vai estar lá também, ele vai poder tirar as tuas dúvidas, né? E vocês, depois, o pastor João tem um formulário para entregar para vocês, que não receberam ainda. Vamos orar, então, nesse momento? Senhor Deus, nós queremos ser discípulos comprometidos contigo. Nós queremos aprender a te amar mais. Queremos aprender, Senhor Deus, entender mais o teu sacrifício tão grandioso por nós. Nós queremos não apenas estudar a tua palavra, não apenas estar num culto, Senhor, e ouvir uma mensagem, mas queremos nos envolver com pessoas. Queremos cumprir aquela instrução de chorar com os que choram e rir com os que riem, Senhor. E nós precisamos, para isso, estar mais próximos. Senhor Deus, não queremos dar-te apenas um dia na semana, porque Tu nos dás 7 dias por semana, 24 horas por dia, Senhor. Pai querido, nós queremos Te amar mais e tira-nos dessa categoria de multidão para sermos discípulos. E com certeza esses grupos pequenos vão nos ajudar, vão responder os nossos questionamentos, estarão intercedendo por nós e nós estaremos intercedendo por outras pessoas. Abençoe os líderes, Senhor Deus. Livra-os de dificuldades, Senhor Deus. Dê saúde a eles e, acima de tudo, entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sair, por favor. Fiquem lá fora, lá que alguém vai procurar vocês. E para vocês, igreja, uma boa semana. Que a doce paz de Jesus enche o coração de vocês. E domingo que vem iniciamos a campanha da família. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim,
dos sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui.